nossos corações, eu gostaria de deixar esse recado para você que está assistindo a gente. Amém? Esteja compenetrado, esteja atento ao que Deus vai falar no teu coração. Amém? Não permita que nada distraia você agora nesse momento, mas que você possa se esforçar em estar atento agora para ouvir a mensagem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Em Josias. Glórias a Deus. Boa noite, paz do Senhor para todos, amém? Aqueles que nos assistem pela live, também aqueles que estão aqui presentes, os poucos, né, que estão participando conosco aqui, para podermos realizar esse culto, amém? Hoje eu gostaria de explanar um pouco, né, sobre uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se localiza ali no livro de Oséias, profeta Oséias, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 4. Amém? O tema dessa mensagem é: Ele se fez humano. Amém? Diz assim o texto: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Amém? Vamos orar? Senhor Deus de poder e glória, no nome santo e poderoso de Jesus, fala aos nossos corações nessa noite, Senhor, o que o Senhor tem para falar, Pai. E, ó Deus, nos ajuda a voltar, Senhor, a sermos, ó Pai, aquilo que era a Tua proposta para nós, ó Deus, humanos, Pai. Só isso, Senhor, nos faz novamente humanos em nome de Jesus. Amém, Pai, aleluia. Amados, o que é um ser humano para nós? Hoje a nossa atualidade briga. Mulheres que se declaram feministas porque elas acham que os homens são melhores que... Na verdade, as feministas devem achar mesmo isso, porque elas brigam tanto contra isso, que os homens são melhores. Mas a grande verdade é que quando Deus cria, Ele cria homem e mulher, macho e fêmea. Mas Deus, Ele cria humanos. Ele cria seres numa condição de adorá-lo, de glorificá-lo, de viverem uma liberdade, de terem uma dominação sobre toda a criação, uma dominação sensata, coerente, sã. Mas aí a Eva consegue ouvir a serpente tomar uma péssima decisão e consegue ainda levar Adão junto com ela. E aí, o ponto de que o homem é melhor que a mulher já cai por terra, porque quem conseguiu convencer quem? Facilmente Eva convenceu Adão a pecar. E Adão pecou. E no momento que ele peca, ele deixa de ser o humano criado por Deus, porque o humano original criado por Deus deveria ser um humano puro, um humano que não faria acepção de pessoas, um humano completamente diferente dos humanos que nós temos visto hoje. Meus amados, é difícil saber o que é o certo no mundo em que nós vivemos. Por quê? Porque nós vemos lá o policial que sufocou um homem até a morte. E aí depois nós conseguimos ver também uma grande multidão de pessoas que se dizem humanas com uma defesa hipócrita, fazerem pior do que o policial fez. Quer dizer, não dá para dizer que é pior ou não pior, mas é igual. É tão nojento quanto.
as pessoas vão dizer assim: não é porque era negro, não é porque era negro o policial, é porque os homens são anomalias, são maus. Eles não têm mais sensibilidade para entender os seus iguais. E aí a gente fica tentando jogar a culpa para lá, para a direita, para a esquerda, para o centro. Meus amados, a culpa é nossa. A culpa é nossa, sabe por quê? Porque nós saímos do caminho. Nós saímos do que era o nosso original. Nós inventamos uma série de questões que mudaram quem nós somos. Eu vejo aí os grandes intelectuais deste mundo como se fossem os grandes donos da verdade. Mas a grande verdade é que a Bíblia ela é mais sensata, porque ela diz assim: não se pode nada contra a verdade, senão pela verdade. Mas uma verdade ninguém vence, que é a verdade absoluta de Cristo. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Toda verdade que você construir com base na sua história, com base nos seus estudos, com base nas suas ideologias, sucumbe diante da verdade que é Cristo. Mas a verdade que é Cristo não sucumbiu diante de qualquer outra verdade inventada sobre esse mundo. E permanece até hoje e continua sendo pregada até agora, como é feito agora nesse instante. Mas uma coisa interessante que eu vejo nesse texto é que Deus, Ele não te ama no momento em que você fez algo de bom. Ele não te ama porque você é especial. Ele não te ama porque você, é uma grande pessoa. Ele te ama porque você é um pecador, um escravo. Ele te ama quando você era um menino, escravo do Egito, escravo do seu próprio pecado, imaturo, irresponsável, sem domínio próprio. Ele te ama nessa condição deplorável. E Ele te livra, Ele te chama e Ele te livra de tudo isso. Meus amados, eu vejo tantas pessoas dizerem: eu creio em Jesus porque Ele me curou. Eu creio em Jesus porque Ele fez isso para mim. Eu creio em Jesus porque Ele fez aquilo para mim. Esse tipo de cordinha fraca não amarra você a Jesus. Esse tipo de corda visível não tem o poder de te entrelaçar com Cristo. Porque Jesus curou você do câncer talvez, mas sabe o que aconteceu depois de um ano? Você viu que estava tudo bem e voltou para aquilo que o mundo te oferecia. Deus talvez te curou, sei lá, da surdez, mas quando você começou a escutar, você preferiu ouvir a voz daqueles que são lá do mundo. Meus amados, milagres não criam vínculos entre o homem e Jesus. Milagres são apenas um ato gratuito da misericórdia de Deus para as nossas vidas. O que cria vínculo entre o homem e Cristo é você ser como Cristo. É você desejar o vínculo com Cristo, buscando ser como Cristo. É por isso que nós fomos considerados cristãos. Por isso nós recebemos esse termo, esse nome de cristãos. Porque nós deveríamos desejarmos ser como Cristo é. Nós deveríamos seguir os passos de Cristo. Nós deveríamos ter as atitudes de Cristo. Nós deveríamos ter a mente de Cristo. Portanto, os pensamentos de Cristo. Aí, sabe o que nós seríamos? Nós seríamos humanos, do jeito que Cristo deseja que sejamos. Não seríamos como alguns dizem aí, seríamos como Cristo. Não, nós só seríamos humanos, criados um pouco menor do que os anjos, mas a semelhança de Deus. Mas sabe o que nós fazemos? Cristo vai lá e nos livra
Cristo vai lá e faz uma grande obra. Mas assim que eu passo por aquela situação, eu faço como o povo de Israel no Egito. Eu acabei de atravessar o Mar Vermelho. Tá tudo certo, não tem mais risco de me afogar, de morrer. Aí o que eu faço? Tá firme, né? Reclamo. Vejo que eu estou em terra firme e eu reclamo. Sabe por quê? Porque eu não aprendi, não consigo mais aprender a ser humano como Cristo deseja que eu seja. Eu só consigo ser a anomalia. Eu sempre acabo sentindo saudade de quem eu era. Porque o velho não morre. Ele persiste em ficar martelando dentro de mim. Mas isso é culpa nossa, meus irmãos. Isso é culpa nossa. Deus nos amou desde o princípio. O amor de Deus não é condicional. Ele não nos amou porque nós somos bonitinhos. Nós somos terríveis. Ele nos amou porque Ele decidiu assim. Porque nós somos a criação dEle. E Ele nos ama. Desde que Ele nos fez, Ele nos amou. E Ele, por mais triste que Ele tenha ficado com as nossas más ações, com o nosso desvio, Ele ainda insiste em nós. Eu escrevi aqui um termo que talvez a gente pense assim, pesado. Mas eu escrevi que nós somos sem vergonhas. Sabe? Nós somos sem vergonhas. Porque eu falo principalmente em relação a mim. Nós temos tantas oportunidades de glorificar a Deus. Nós temos tantas oportunidades de fazer o que é certo e muitas vezes fazemos o que é errado. Esse povo aqui, do qual o texto está falando, eles tiveram a oportunidade, a grande oportunidade de fazer o que era certo. Mas o que eles fizeram assim que foram livres? Eles voltaram a se escravizar. Porque voltaram a se colocar diante da escravidão, da idolatria. Mas eu não sou idólatra, Josias. Eu não sou idólatra. Será que não? Tem cristãos aí que vivem correndo atrás de profeta fulano de tal, profeta ciclano de tal, porque ele fala até não sei o que lá. Tem cristãos aí que vivem praticamente perseguindo pastores, como se eles fossem os próprios Jesus Cristos. E aí, se ele faz algo certo, eu faço o que está certo. Se ele fizer algo errado também, eu nem sei o que é errado, porque eu não quero saber o que é errado. Eu quero saber que eu faço o que ele fizer. Somos cristãos que sequer nos damos o trabalho de conhecermos o Deus que nós dizemos servir. Como seremos semelhantes a Ele se nem conhecemos quem é Ele? A semelhança nem no físico ficou. Mesmo alcançados pelo amor de Deus, nós o rejeitamos e novamente o traímos. E o traímos de maneiras que talvez a gente não imagina. Mas sabe, pensa você, quando o Espírito Santo às vezes diz assim, olha, você está com tempo livre, vai ler a Bíblia. E aí você pensa assim, podia ler a Bíblia, né? Mas tem aquela série que eu queria tanto ver. Tinha aquele filme que eu queria tanto assistir. Sabe, a gente consegue pegar o único tempo livre que a gente tinha. Que assim, a desculpa era que eu não tinha tempo. Aí quando eu tenho um tempinho livre, eu consigo pensar em 1000 coisas. Eu não penso no Espírito, eu não penso no Deus que eu sirvo. Mas aí o Espírito Santo, ele vem e te lembra, para ver se você... Mas você não se desvia daquele caminho que você já decidiu. Aí talvez você possa dizer assim, está errado, Josias. Eu não faço assim. Glórias a Deus.
Você é a exceção. Para toda regra, né? Para toda máxima, sempre existem as exceções, graças a Deus. Por isso que quando Elias vai chorar diante de Deus e falar que ele estava só, só eu, Deus fala, meu amiguinho, ainda tem 7.000 lá, guardadinho, preparado para fazer a minha vontade, viu? Então, graças a Deus, que Deus tem cuidado de todas as coisas. Mas, meus amados, quando eu digo isso, quando Deus toca meu coração para falar isso para você, talvez é porque nós precisamos vigiar. E é todos nós. Porque todos nós falhamos nisso. Milagres, como eu disse, ele não faz com que você tenha um relacionamento com Deus. A gente muitas vezes acha que um milagre vai criar um laço entre nós e Deus. Não se iluda com isso. Milagres não criam laço. Amor cria laço. Amor cria laço. Eu não me casei com a minha esposa porque ela fez um grande milagre para mim, ou porque ela não se casou comigo porque eu fiz um grande milagre para ela. A gente se casou porque a gente se amou. E o amor cria laços. Milagre é uma bênção. É uma dádiva. Que significa favor imerecido. Mas ele não vai criar laços. Talvez você sinta um pouco de dever, de devolver algo para Deus porque Ele te curou. Mas Deus não quer que você faça isso porque Ele te curou. Deus quer que você faça isso porque você o ama. Porque você não é capaz de viver sem Ele. Não é porque Ele fez um grande milagre na tua vida. É porque Ele te assiste desde o dia que você nasceu. Na verdade, desde o ventre da sua mãe. Quando você ainda era informe, Ele já te assistia e já te amava. E já tinha um propósito para a tua vida. Então, quando Deus faz um milagre na tua vida, Ele não espera que você assuma um compromisso com Ele por conta desse milagre. Porque não foi para isso que Ele fez. Ele esperava que você percebesse quem Ele é. A importância que Ele tem para a tua vida. E que não é possível ser feliz nessa vida sem a presença dEle. Você se desviou de um caminho que é muito simples de viver. Ser humano. Nós deixamos de sermos humanos. É por isso que um se sente melhor que o outro. Eu sou melhor que aquela pessoa porque eu sou clarinho. O outro, não, eu sou melhor que ele porque eu tenho os olhos azuis. O outro, eu sou melhor com ele porque eu tenho sentimentos mais bonitos. Todos nós somos tão, misturado com coisas tão vãs e tão iníquas que perdemos a essência do humano que nós somos criados. Então, o que foi necessário? Deus tentou falar conosco de todas as formas, mas nós éramos tão insensíveis até a Deus, que Ele precisou nos atrair com cordas humanas. Ele precisou pegar o próprio filho dele e transformar o próprio filho dele num segundo Adão. Um Adão que não sucumbiria diante de más influências. Um Adão que não amaria mais a criação como Adão fez do que o próprio Criador. Meus amados, nós não fomos feitos para sermos adoradores das nossas esposas, das nossas namoradas, dos nossos filhos, dos nossos pais. Nós não fomos feitos para isso. Nós somos feitos para adorar a Deus. Essas pessoas todas que Ele acrescenta nas nossas vidas são uma grande bênção. Mas se eu tiver que escolher agora, entre meus filhos, minha esposa e o meu Deus, meu Deus é a minha pérola. Eu só preciso dEle. É Ele
quem me faz humano. É Ele quem me faz entender que as pessoas são todas iguais. É Ele quem fala que não devo fazer acepção de pessoas. Ele não faz. Ele olha para o rico, para o pobre, ele olha para o pedófilo, ele olha para o ladrão, ele olha para o presidente da república, ele olha para o maior executivo desse planeta e ele enxerga apenas como um ser humano. São apenas seres humanos. Talvez o pedófilo está perdido numa malignidade que o apodreceu na alma. Mas é um ser humano que se afastou da natureza divina de Deus. E infelizmente, quando você se afasta dessa natureza divina de Deus, você é enganado por esses milhões de caminhos que Satanás inventou para te fazer achar que está vivendo uma vida bonita, uma vida certa. A vida com Deus não é filosofia. A vida com Deus não é poesia. Pode ser também. Mas não é esse monte de palavras lindas que ateus falam. Não é essas milhões de ações cativantes que os espíritas fazem. A vida com Deus é um relacionamento, meu amado. Entre Ele e você. Que realmente destrói aquela infecção pecaminosa, maligna de Satanás. E te devolve a pureza do homem a quem Deus confiou o jardim. A maior beleza do planeta Terra. Deus confiou a um ser humano. Você precisa voltar a ser aquele homem. É por isso que Cristo veio. Ele veio para ser esse humano. Perfeito. Obediente. Fiel. Verdadeiro. Capaz de obedecer. E obedecer até a morte de cruz. Capaz de até no sofrimento glorificar o Pai. E manter um relacionamento. Jesus era um humano tão perfeito que o Pai teve que cortar um relacionamento no momento do fim com ele, para que ele pudesse pagar pelos nossos pecados. O Pai precisou deixá-lo por um instante para que ele pudesse assumir toda essa imundícia que nós somos. Agora, vamos continuar fazendo vã essa ação de Cristo? Porque, meus amados, ele não morreu pelo Vitor e pela Eduarda. Ele não morreu por mim. Deus o enviou a essa terra e o fez humano para que ele pudesse pagar pelos pecados de todo mundo. Porque a palavra ela não diz que Deus amou o Filipe de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Todo aquele que nele crê, todo aquele que voltar a desejar ser um humano, Cristo está aqui para te mostrar como pode ser. Cristo está vivo. Ele vive. Ele é capaz de te ensinar como ser humano. E você não vai precisar ficar dizendo a carne é fraca, porque a Bíblia diz que a carne é fraca. Não, a carne é fraca, mas o Espírito te vivifica para que você seja mais que vencedor naquele que venceu, na mesma condição que você está agora. Porque ele foi feito um humano como você deveria ser. Ele não foi feito diferente de mim e de você. Ele foi sujeito às mesmas paixões às quais nós somos sujeitos. Mas ele venceu. Para que nós pudéssemos ser atraídos a ele por essas cordas humanas.
cordas humanas de um amor tão intenso, tão poderoso, que foi capaz de seguir para uma morte terrível, para um sofrimento terrível, mudo, para que de maneira alguma pudesse falhar. Eu tenho recebido de Deus a graça de escrever quase todos os dias algo da palavra. Isso tem sido uma grande bênção para mim. Porque cada vez que eu leio um versículo, que eu escrevo sobre ele, eu tenho o prazer de meditar em cima daquilo. Quem dera nós vivêssemos num mundo em que eu não precisasse me preocupar com tantas leituras desnecessárias de depoimentos feios, doentios. Hoje, por exemplo, eu li um depoimento de uma pessoa que, inclusive, até da minha conhecida minha, e eu fiquei tão triste porque a pessoa fala assim: ai, que pena que não giraram uma faca. Meus amados, o humano, ele se tornou tão doente que ele não consegue amar o próximo. Poxa, só porque a pessoa fez uma coisa que eu não gosto, eu tenho o direito de pensar e desejar o mal para essa pessoa. E sabe, infelizmente existem muitos cristãos que são assim. Recentemente, um cristão ficou pensando: poxa, que pena que o Covid não matou tal político lá que foi infectado. Não podia ter morrido. Não há justificativas para os nossos males. Nós pecamos. E como Cristo respondeu aos nossos pecados? Ele respondeu aos nossos pecados, sabe como? Assumindo todos os nossos pecados. E morrendo na cruz por todos nós. Sabe por quê? Porque ele era um humano íntegro. Ele era um humano capaz de amar. Ele era um humano capaz de sentir compaixão. Ele era um humano capaz de sentir misericórdia. Alguém lembra o que é misericórdia? Pastor Adriano, que explicava isso há muitos anos atrás, numa pregação dele, é colocar o seu coração na dor do outro. Sabe? Ele foi capaz de tudo isso. Os homens gritavam, perguntaram: quem vocês querem que nós soltemos? E os homens escolheram um assassino em lugar de um inocente. E aí começaram a gritar: Barrabás! Barrabás! Meus amados, Cristo ouvia tudo aquilo. Mas você acha que houve qualquer sentimento? Sabe? Esses sentimentos que nós temos e dizemos que é sentimentos humanos, me desculpe, isso não é sentimento humano, isso é sentimento colocado em você pelo diabo. Porque Cristo não ficou pensando: poxa, o que eu fiz para esse povo? Poxa vida, eu só fiz o bem e agora eles estão gritando para me matar. Cristo não teve esse tipo de sentimento, porque ele sabia que a vida dele tinha um propósito. E o propósito dele é salvar a tua alma. E esse propósito não acabou, meu amado. Por isso eu estou aqui, por isso ele me levantou nesta noite, para te dizer que esse propósito ainda não acabou. Ele persiste em que você se torne novamente humano, em que os seus sentimentos sejam puros, santos, limpos da maldade. E você vai morar um dia no céu com ele, como um ser perfeito que ele é. Amém? Precisamos voltar a sermos os humanos que Cristo nos fez. Precisamos voltar a ser tão humanos quanto Deus nos criou. E deixarmos de ser essas anomalias que nós próprios, com a influência do diabo, nos tornamos. Amém?